boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a esta live de sábado à noite, retornando aos sábados a nossa live do Grupo de Apoio a Pais e Familiares de Autistas Nascidos para Vencer. Hoje é dia 7 de setembro de 2024, feriado aqui no Brasil, feriado da Independência, onde nós comemoramos a independência do país, muitas manifestações, muitas passeatas, mas nós continuamos com o nosso dia a dia, lutando as nossas guerras, não é? E superando os nossos problemas. Então não podemos parar com aquilo que são os nossos objetivos. E hoje um dos nossos objetivos principais de vida é o apoio aos nossos amados familiares de crianças, jovens e adultos com o autismo. Nós não temos nenhuma intenção de substituir a sua terapia, de substituir ou contestar tudo o que você já está fazendo com o seu filho, ou com o seu marido, ou com o seu o teu amado, né? Que tem o TEA. Não é nossa intenção nada disso. A nossa intenção é única e simplesmente, deixa eu arrumar a câmera aqui, isso, ser um apoio para você, né? Para que você saiba que aqui você vai ter um grupo de pessoas que vai te entender, que vai conversar com você aquilo que é vivenciado na prática, né? Como pai de autista, como semi-diagnosticado autista, eu tenho alguma experiência para poder te ajudar em relação ao autismo, porque o autismo ele é um universo vasto, com descobertas diárias, não é? A evolução diária de todo o conhecimento que se tem sobre o autismo, principalmente que o autismo, e sempre é o mais importante ser dito nas nossas lives, que o autismo não é uma doença e que o autismo não é uma maldição. Então nós começamos levando essa palavra. Toda live nós começamos da mesma forma, levando esta palavra, esta informação que sai aqui direto da Praia Grande, em São Paulo, Brasil, para todo o mundo, em 66 países que hoje acompanham a nossa live, né? Então, o mais importante é nós quebrarmos este paradigma, talvez, ou essa crença, ou esse fantasma de que o autismo é uma doença ou uma maldição. Parece aquela pergunta feita para Jesus quando os discípulos passaram por aquele cego que Jesus curou e perguntaram para ele quem pecou para que ele nascesse assim, ele ou seus pais, não é? Como é que ele poderia ter pecado antes do nascimento, né? Pergunta. E o Senhor disse, nem ele, nem os pais pecaram. Isso aconteceu para a glória de Deus. Acontece que a deficiência da visão é algo muito, muito mais complicada do que a deficiência do autismo. Sim, embora o autismo não seja uma doença, o autismo ele é uma deficiência. E essa deficiência é diretamente ligada à socialização, comunicação, interação com a sociedade. E dentro de casa, é claro que os maiores avanços de uma criança, de um jovem ou de um adulto que se descobre com o espectro do autismo, vai ter como grande apoio o seu lar. Não tenha dúvida nenhuma que não será a terapia, até porque as pessoas, muitas crenças, né? Por isso nós estamos aqui. Eu tenho necessidade de dizer isso. Nós estamos aqui para quebrar o preconceito. Nós estamos aqui toda semana, todo sábado, com o desejo de levar informação sobre o que é o autismo.
uma das coisas que perguntam muito é qual é o remédio que o autista toma. O autista não toma remédio, não é doença. Ah, mas eu conheço uma criança, um jovem, um adulto que depende de um remédio, que precisa de tal remédio. Então, por isso nós estamos aqui, para te ajudar com informações. E nós já temos algumas dezenas de lives aqui no Facebook, também no YouTube. E você pode nos seguir para que você acompanhe todas as informações que não vêm, obviamente, da minha boca. Da minha boca, o que você vai ter sempre é apoio, seja aqui no virtual, seja pelo telefone no 13997593376, para que eu possa te ajudar, mas sempre no intuito de quebrar o preconceito através da informação, tá? Então, hoje o tema é autismo em adultos, mas o grande problema o maior problema não está nos adultos, mas claro que é um assunto que precisa ser abordado, e é por isso que nós o abordaremos hoje, através de 3 vídeos rápidos. Faremos live rápida para que você também possa prestar atenção e ter o seu tempo logo liberado. Mas o grande problema é a desinformação dos pais quando, por exemplo, o diagnóstico do filho. Quanto mais precoce o diagnóstico, menos comorbidades, ou maior ou melhor será o desenvolvimento da sua criança, para que ela chegue na fase adulta e ela possa se interagir com a sociedade, como eu, por exemplo, não é? Parecendo para todos que não há nenhum tipo de dificuldade, embora existam muitas, mas a gente aprende a mascarar, a gente aprende a conviver. Na verdade, todo ser humano, para conviver bem em sociedade, precisa aprender bastante coisa e mascarar sentimentos, emoções, para que você possa lidar com as pessoas no dia a dia. Então nós vemos aqui todo sábado, né? Nós começaríamos em outro dia da semana, mas vamos dar continuidade aos sábados a partir de agora, levando para você esta informação, tá? Então como é que funciona a nossa live? Primeiro eu vou pedir a tua ajuda. Se você ainda não segue a página do Autistas Nascidos para Vencer, eu peço que você acesse a nossa página facebook.com AUT, né, de autista, NPV, Autistas Nascidos para Vencer. Então a nossa página no Facebook é facebook.com/AUTNPV. E lá você sempre vai ter muitos vídeos curtos. Todos os vídeos que nós passamos aqui na live tem lá para você assistir também, não é? E traz muita informação. Então os pais de primeira viagem tomam aquele susto por não ter informação. Ai meu Deus, agora o que acontece? Passa por aquela fase de luto pelo fato exatamente de não ter informação. A primeira coisa que vem na cabeça: ai, meu filho é doente. Não, o seu filho não é doente. O seu filho é diferente, tá? Então, é isso que eu quero que você guarde no teu coração, que tratando as comorbidades, que na verdade é o problema, então o que vem junto com o autismo e não o autismo em si, que vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, meu filhinho tem 4 anos e ele é não verbal. Então ele não se comunica através da fala, ele se comunica através do seu corpo, apontando, nos levando até onde ele quer. E aí vem aquela pergunta: todo autista tem problema na fala? Não. Tem autistas que, aliás, falam demais. Tem autistas que têm problemas motores. Tem autistas que não têm nenhum tipo de problema motor, como o meu filho, graças a Deus, não tem nenhuma comorbidade motora. Mas, em compensação, já 4 anos de idade, ele ainda não fala,
Nenhuma palavra. E cada autista vai ser uma história, como cada ser humano é uma história. Seja lá qual for a sua história, uma coisa eu tenho certeza. Vai chegar um momento em que você precisa desabafar, precisa conversar e vai precisar tirar uma série de dúvidas. Então nós estamos à sua disposição para isso, seja através dos vídeos ou seja através do seu contato, né? Pode me chamar a hora que você quiser no WhatsApp que aqui está e nós vamos conversar sobre o assunto, ok? O assunto de hoje é autismo em adultos. Como eu disse, quando um adulto, como eu, por exemplo, que parei a perseguição por um momento, eu digo perseguição de descobrir, né, ou conseguir o diagnóstico, bater o martelo e falar, olha, realmente você é autista. Não, eu parei por enquanto, até porque eu já tenho a certeza de que sou, né? Mas algumas coisas estão acontecendo na minha vida pessoal e que eu não estou tendo tempo agora de dar prosseguimento, mas com certeza darei. Quando nós, adultos, recebemos a notícia ou o laudo ou descobrimos a deficiência do TEA, ele vem como um alívio. De você olhar para trás e você entender uma série de coisas, respostas. Por isso que o símbolo aqui, ó, é um quebra-cabeça. Aliás, uma peça de um quebra-cabeça, né? São peças que faltavam na tua vida, de situações das quais você passou, vivenciou e não entendia até hoje. E quando você recebe o diagnóstico do autismo, você então olha para trás e fala, meu Deus do céu, tá aí a resposta. Foi por isso, né? E aí, para a maioria das pessoas vem um grande alívio, para a maioria das pessoas vem um grande refrigério desta descoberta, né? É o que traz esta descoberta. Para outras pessoas trazem uma certa depressão. Puxa, eu sou diferente, eu sou autista. Como é que a sociedade vai me entender? Como é que a sociedade vai me aceitar? Primeiro que a sociedade não precisa saber que você é, enquanto você não esteja preparado para lidar com isso, né? Eu tenho um super orgulho, eu não vejo a hora de colocar o meu colarzinho de autista. Não posso ainda porque não tenho laudo, mas eu não vejo a hora de fazer isso, é um grande orgulho para mim. Poder fazer parte deste time, poder fazer parte desta luta diária, vitórias diárias, poder ajudar pessoas através da minha experiência de vida. E da mesma forma você vai poder ajudar muitas pessoas quando diagnosticado de uma forma tardia, quando você for adulto. Então não leva pelo lado ruim. Enquanto você não estiver preparado, não souber lidar com essa situação, guarda para você. Quando você perceber o quanto especial você é, aí então você começa a se revelar para as pessoas mais próximas, para as pessoas que você mais confia, até para que elas possam te entender também. Porque às vezes nós temos algumas atitudes que é difícil para as pessoas entenderem. Por que nós reagimos de tal maneira? Por que acontecem algumas coisas diferentes com a gente, né? Então, mas isso tudo tem um tempo, como diz Eclesiastes no capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado, então você precisa ir com calma. Esperou até agora? Se não está preparado para isso, então calma. Vai devagar, vai assistindo as lives, vai fazendo as suas terapias, vai estudando sobre. Uma das coisas mais importantes é você se inteirar sobre o assunto, não é? E fazer parte de grupos de pessoas iguais. Que você possa conversar, trocar ideias, possa ajudar e ser ajudado, tá? Então, no diagnóstico adulto, é isso. No diagnóstico de crianças e adolescentes, é claro que as crianças elas não estão nem aí.
não há nenhum tipo de sofrimento para a criança. A criança não sofre por ser autista, quem sofre são os pais. Por isso que o grupo de apoio é para pais e familiares. É claro, vou voltar a dizer, existem algumas comorbidades que podem levar a criança a ter algum tipo de problema mais sério, né? Como, sei lá, coisas que necessitem até de remédio, mas não por causa do autismo, e sim da comorbidade, de algum problema que foi causado por causa do TEA. Mas em si, o autismo, ele quando criança, a criança não sabe que tem, para ela é o mundo dela, não é? Para o adolescente já é um pouco mais complicado, porque a adolescência já é mais complicada. A partir dos 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, está cada vez mais precoce, mas eu ainda acho que seja nessa faixa de 12, 13 anos de idade, o corpo começa a mudar, a mente começa a mudar, a criança começa a ter acesso a coisas que ela não tinha, conhecer mais o mundo, mais a realidade. Então é aquela fase que minha mãe dizia, a fase da aborrecência. Que já tem muitos adolescentes que, mesmo sendo típicos, a gente chama de típico adolescente que não tem nenhum tipo de deficiência, né? Mesmo assim, passa por depressão, passa por problemas porque ficou feio, porque o nariz cresceu demais, porque a orelha cresceu demais, por causa da espinha, porque engordou, porque emagreceu, porque agora repara mais que o amigo é mais bonito, que a amiga é mais bonita. É a fase da adolescência. Somando a isso o fato de o adolescente descobrir que tem o TEA, aí é um pouco mais complicado na cabeça dele. Então eu, por mim, não é lei, eu estou falando a minha opinião, tá, gente? Apóstolo, mas qual é a sua opinião? Bom, então deixa eu te contar o meu currículo, a minha história. Eu comecei a minha vida profissional sendo instrutor de informática. Depois passei a ser instrutor, professor de escola técnica. E durante toda a minha vida dei aula para criança, para jovem e adulto. E isso foi minha vida inteira. Depois me formei como coaching, continuei dando aula. Como a minha vida dentro de sala de aula e de contato com pessoas sempre foi muito grande. E há 35 anos sou pastor. Então sei lidar com pessoas, usei a palavra errada. Tenho conhecimento de histórias de pessoas e como as pessoas reagem a certo tipo de atitude. Então, na minha experiência pessoal, não é uma regra, é a minha opinião, a fase que a pessoa mais sofre com o diagnóstico do autismo é na adolescência. Porque ele já se acha diferente, já se acha cheio, começa a descobrir um monte de defeitinho. E agora, dependendo de como isso for tratado na vida dele, ele vai ter aí a possibilidade ainda de acrescentar mais um probleminha na cabeça dele. Então precisa ser acompanhado. Na minha opinião, a fase da adolescência é a mais complicada. O fato de ir constantemente a clínicas, fazer muitas semanalmente, 2, 3 vezes, causam desconforto, né? O jovem, ele está sempre buscando uma autoafirmação, buscando popularidade na escola, amigos. Então, para mim, é a fase mais complicada. Não que traga para ele nenhum tipo de dor. É a questão da aceitação mesmo, pessoal. O adulto já está mais preparado. E a criança não está nem aí. Absolutamente nem aí. Então, você fica tranquilo em relação ao seu filho. Quando criança,
porque ele realmente não vai sofrer absolutamente nada. Então, os pais que somatizam, que se preocupam, que projetam, que tentam imaginar o futuro e sofrem antecipadamente por causa disso. Então, não pode, tá? Então, das 3 fases da vida, criança, quando eu digo criança é nenê e criança, né? A adolescência e o adulto, eu acho que o adolescente é o que mais sente essa pressão de ser autista. Mas hoje nós vamos falar do autismo na fase adulta, tá? Numa live bem rápida, embora eu já tenha falado pra Chuchu, mais de 20 minutos falando aqui sem parar, nem cumprimentei as pessoas que entraram, aliás, nem avisei que entraria a essa hora, mas deu vontade, eu entrei. Mas vai ficar gravadinho aí para todo mundo assistir depois, tá? Comigo tá o meu amigão Derek, aqui ao vivo, e a minha filha amada Silvia. Meus parceiros fiéis de lives, ok? Então vamos lá. Para falar sobre qualquer assunto que a gente traga aqui na live, a gente se baseia em vídeo, nós analisamos vídeos, tá bom? Então hoje nós temos 3 vídeos a serem analisados e, se necessário, comentar sobre eles. Caso não haja necessidade, porque ele seja muito autoexplicativo, a gente já pula para o segundo. Então vamos lá, deixa eu tirar a música... Opa, perdão. Deixa eu tirar a música de fundo aqui, para ficar mais limpo e nós podermos assistir o primeiro vídeo. Vamos lá? Hoje eu vou falar sobre alguns sinais e sintomas de autismo em adultos. Meu nome é Guilherme Rocha Machado, sou médico psiquiatra. Transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que faz com que a pessoa adote alguns comportamentos com dificuldade de interação, comunicação social e rigidez de comportamento. E um dos traços mais comuns na fase adulta é o que nós chamamos de rigidez cognitiva, que é a dificuldade que o paciente autista tem de lidar com mudanças, de coisas que fujam do padrão daquilo que ele planejou. Por isso que muitas vezes, quando o paciente autista ele já planejou determinada atividade e aquilo foge do seu controle, ele tende a ficar muito ansioso e gera muito estresse. Ah, Guilherme, mas eu também me sinto estressado quando as coisas fogem da minha rotina. Mas é diferente. A rigidez cognitiva, ela traz um nível de ansiedade muito acima do normal, muito acima do comum. E isso gera muito prejuízo, muito desconforto para o paciente autista. Por isso que muitas vezes situações em que ele não esperava que acontecesse pode gerar muito desconforto para eles. Outra alteração comum do autista adulto é o chamado pensamento concreto, ou seja, o autista adulto muitas vezes pode apresentar dificuldade de compreender ideias abstratas, como piadas, por exemplo. Quando você conta uma piada, muitas vezes ele não entende, ou se ele entende, ele não vai achar tão engraçado quanto você, porque o autista adulto tende a pensar as coisas de forma mais literal. O paciente autista adulto muitas vezes pode apresentar alterações sensoriais, ou seja, muitas vezes uma sensibilidade auditiva muito grande, o que vai às vezes incomodar eles com determinados barulhos, músicas, sensibilidade visual, algumas luzes, a intensidade vai incomodar. Sensibilidade olfativa, do toque, então muitas vezes o paciente não gosta de ser tocado porque a pele é muito sensível, então muitas vezes quando abraçam ele, é aquele abraço que eu falo que é meio duro, ou às vezes movimento repetitivo vai incomodar, ou determinadas texturas. Muitas vezes também a alteração sensitiva pode vir no olfato e no paladar, uma sensibilidade maior a determinados cheiros e gostos e texturas. O espectro autista é um universo com várias características, varia muito de uma pessoa para outra. Espero que eu tenha ajudado você com esse conteúdo do vídeo de hoje. E se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar. Um grande abraço. Legal. Então, o vídeo claro, né? Algumas características do autismo. As mais básicas, que é a hipersensibilidade. Aquilo que nos faz meio que super-heróis. A gente brinca falando que as nossas crianças são super-heróis por terem superpoderes. Mas alguma dessas características nós teremos. Todos nós. Eu, por exemplo... Cheiro, para mim, é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Se a pessoa estiver fumando, nesse momento, estou aqui no fundo da minha casa, se alguém estiver fumando lá na rua, e a minha casa é um pouco comprida, eu vou sentir o cheiro e vai me incomodar, né?
Aí você vai falar, mas o apóstolo, será que é por causa do autismo ou é por causa do tamanho do nariz? Eu nem vou te responder. Eu nem vou perder tempo de responder essa sua gracinha, tá? Não, é por causa da hipersensibilidade mesmo. Auditiva, eu nunca tive problema com sons. De toque também não. Eu amo abraçar, amo tocar, amo ser tocado, amo ser abraçado, amo beijar, amo todo tipo de carinho. Nunca tive esse problema, tá? Da visão, eu também me lembro, quando jovem, eu tinha uma característica, eu gostava muito de empinar pipa. Depende muito da região que você estiver, vai chamar papagaio, quadrado, maranhão. É aquele pedaço de papel, tem um aqui, ó. Mas eu não vou pegar, não. Eu tô guardando para ensinar meu filho a empinar pipa. Você amarra a linha e ele vai subindo, né? E você vai desbicando, brincando com ele. Então, na minha adolescência, eu brinquei muito de pipa. E eu lembro que uma das coisas mais legais que tinha é quando um pipa cortava a linha do outro e a gente corria atrás. E nem sempre a gente sabia onde exatamente tinha caído. E eu lembro que eu tinha uma facilidade muito grande em enxergar a linha, que, claro, era muito fina. E em direção ao céu, então, camuflava. E eu lembro que eu sempre era o primeiro a encontrar aonde tinha um pedaço de linha esticado. E isso me facilitava muito. Hoje eu já uso óculos. Embora meu óculos tenha quebrado, eu uso óculos e com a idade veio a necessidade de usar óculos. Tenho também moscas volantes. Não vou te explicar o que é mosca volante agora, não, para não esticar muito o vídeo. Mas o meu grau de miopia e astigmatismo é muito pequeno. Eu tenho, também esqueci o nome, acho que é hipermetrofia, que é olhos pequenos. Eu lembro que na minha adolescência, alguns amigos, colegas, sapecas, me chamavam de japonês. Porque se eu estiver sério, até que tá normal. Mas se eu estiver falando, ou estiver com um rosto levado à simpatia, tipo assim, pronto. Olho fechado porque os meus olhos são pequenos. O que não é, aí eu não consigo ligar ao autismo, né? Mas a questão do nariz eu tenho. O meu filho enxerga demais. Demais, assim, ele acho que herdou de mim. Em relação a som, nós tivemos algumas experiências com ele, por exemplo, como passar uma virada de ano na praia e no momento de estourar os fogos, aquele barulho que incomoda qualquer um e dá medo nas pessoas, ele passeava tranquilamente enquanto todas aquelas bombas estavam explodindo. A gente nunca percebeu. Vez ou outra, quando ele fica com medo, e isso eu gosto de brincar muito com ele, de correr atrás dele, e eu percebo que quando ele fica com medo, ele tampa o ouvido. Mas não é uma questão auditiva. É alguma forma que ele usa para se estabilizar, tá? Então varia. Vai variar muito. Aí você vai falar, apóstolo, eu também tenho esse problema de descobrir cheiros de longe. Será que eu sou autista? Não. Para você fazer um diagnóstico do autismo, você tem que passar por vários testes. Inclusive, existem bons testes na internet, que é um bom passo. Se você desconfia que você é autista, faça os testes da internet. Se você tiver ali uma proximidade, então procura um neuro, para que você possa... Um neuro, tá? Não é psicólogo. Procura um neuro para que ele possa te ajudar neste caminho. Tá bom? Mas é isso. Então, o adulto, ele tem aquela questão da bronca, né? Toda vez que um autista... Isso é quase que uma regra. É quase que uma regra.
toda vez que um autista for falar sério com um filho, toda vez que o autista for falar sério, imagina que ele é um gerente, ele vai falar com um subordinado, que ele é um professor, ele vai ter que falar sério com a classe. Sempre vai parecer que ele está muito nervoso. Sempre vai parecer que ele está muito zangado. E não está. Acredite, não está. É uma questão mesmo da comunicação falha. E a gente erra muito, como o doutor disse, a gente erra tentando avaliar a condição do autista, por exemplo. Eu não gosto muito de sair de casa. Quando eu saio de casa, ou o plano dá errado, a rota, né? A pessoa, por exemplo, fala para mim assim, vamos até... vamos levar o Rodolfo... Aconteceu algumas vezes. Eu e a mãe do Rodolfo. Vamos levar ele na terapia. Vamos. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Que eu vou sair da minha casa, vou até a terapia e vou voltar para casa. Mas, grande parte das vezes, a gente ia até a terapia e na volta para casa, a mãe do Rodolfo falava, vamos passar no mercado, vamos comer no McDonald's, vamos passar no açougue. Pronto. Já desestabiliza. Dá uma angústia. Porque a coisa saiu do controle daquele planejamento que você fez. E você não... E aí as pessoas falam assim, mas isso também às vezes acontece comigo, eu não acho legal. Não trace uma régua, não coloque na mesma régua o que você sente e o que o autista sente. Não é comparável, tá? Você não vai entender o autista baseando no que você sente. Então, é outra situação, é outro sentimento, é uma proporção muito maior do que uma pessoa típica pode ter. Então, a angústia, a tristeza, o desconforto que você que é típico tem, você pode dizer assim, mas também acontece comigo. Eu sei que acontece com você, mas não é igual o que acontece com o autista. Porque com o autista é num nível insuportável para ele. É questão de começar a suar. Sabe quando a pessoa tem ataque de pânico? É mais ou menos isso, mas ele não está tendo um ataque de pânico. Ele está em confronto dentro dele com ele mesmo. Porque ele não quer passar por aquilo. É a criança que tem, por exemplo, eu peguei alguns casos para ajudar e deu certo, graças a Deus. Eu pude ajudar, Deus me usou para ajudar uma família. E a criança, a partir dos 8 anos, começou a dar crises de violência. E eu perguntei por quê, o que havia acontecido de mudança na vida dele, para que ele, depois dos 8 anos de idade, começar a dar problema de violência. E aí, conversando, papo vai, papo vem, a mãe me disse que ele havia mudado de escola. Pronto. Já está aí. Esse é o motivo. Ele não sabe se expressar. Uma coisa que você precisa saber, você que é pai e mãe, né? O autista não gosta de sair de casa, não gosta de sair de casa. Ele tolera sair de casa para lugares que ele conhece, que ele domina, né? Então, as primeiras vezes que ele for na casa de alguma pessoa que não é íntimo, num ambiente que é a primeira vez que ele não vai se comportar adequadamente até que aquele ambiente se torne natural para ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10, vai depender de pessoa para pessoa. Quando aquele ambiente for natural para ele, ele vai se sentir bem e vai agir naturalmente, né? É o que a gente leva para as igrejas, no nosso culto do Abraço Azul, a palestra do Abraço Azul, onde a gente leva para as pessoas que pedem para que eu vá fazer a palestra, fazer o culto. Essa questão da ambientação do autista. Não adianta você fazer uma salinha para os autistas, né? Você precisa socializar, preparar o ambiente para eles, entender, dar tempo. O autista precisa de tempo para tudo isso.
Agora, nunca baseie o que você sente. Por exemplo, às vezes me bate uma tristeza. Aí você vai falar, mas o apóstolo, comigo também. De vez em quando, do nada, eu me sinto triste. A tua régua não dá para medir a régua do autista. São prateleiras diferentes. Você não sabe o que é a tristeza que o autista sente. No último vídeo, que é um vídeo muito emocionante, o terceiro vídeo que eu vou mostrar para você, você vai entender um pouco bem melhor o que eu estou falando para você agora, tá? Mas no primeiro vídeo eu acho que é isso. Então deixa eu apagar o primeiro aqui e vamos já para o segundo. Elvira, meu amor, eita, como eu te amo. Vamos lá. Você já viu autista adulto ou idoso? Não? Ué, mas onde eles estão? Vamos descobrir? Muitas mães e pais não estão preparados para receber o diagnóstico de autismo dos seus filhos. E infelizmente, mais de 70% dos pais abandonam a criança e a mãe. Esse autista cresce sem acesso à escola, sem tratamento e com a mãe sozinha. À medida que ele cresce, fica cada vez mais difícil para ela sair com ele na rua. Até o dia que ela passa a não sair mais e se tranca em casa com ele, sem opção. Pois é, eles existem, mas estão trancados dentro de casa. Mães abandonadas pelo governo, pela família e pela sociedade. A gente precisa de acolhimento, de cuidar de quem cuida. Se você conhece uma dessas mães, seja o amigo que ela precisa. Então compartilha aí que já ajuda muito. Então, esse vídeo não falou muito sobre... Começou falando de uma coisa e terminou falando de outra. Muito importante, mas que nós já tratamos também, né? Não entendi. Onde estão os adultos autistas? Aí começou a falar do abandono do pai sobre as crianças. Não entendi. Acho que eu vi só o começo do vídeo e coloquei. Não tem muito nexo. Não, tem muito nexo. É uma realidade triste mesmo. A gente já falou muito sobre isso. Acho que 2, 3 lives... falando sobre pai, né? Pai, homem, que abandona a família, a mulher e o filho quando diagnosticado, né? E aí, realmente é uma questão do cara não ser homem. Não ser homem. Não existe, né? Aliás, eu parto do princípio que a pessoa que é capaz de abandonar a família, ele é capaz de abandonar qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é o tipo de gente que eu me relacionaria. Talvez conviveria profissionalmente, socialmente, mas não é alguém que eu levaria para minha casa. Não confiaria de jeito nenhum. Não confio em alguém que destrua aquilo que é mais importante na vida de um ser humano, que é a família. Alguém que abandone aquilo que é mais importante do que a família. Não andaria com um cara que trai a esposa, que é a pessoa que dorme com ele. Ele fez uma aliança com Deus, com a pessoa, né? Então são assuntos que a gente já tratou aqui. Aí você pode dizer assim, mas apóstolo, existem situações de separação que não é exatamente que o pai está saindo, abandonando o filho ou a família. Existem separações. No meu caso, por exemplo, jamais reneguei o meu filho. Muito pelo contrário, o amor da minha vida. Não é? Uma incompatibilidade que já vinha muito antes do meu filho em relação ao meu casamento. Mas jamais abandonarei o meu filho. Eu não preciso usar uma muleta de falar assim, eu não vou mais ver porque estou separado. Não. A presença ela é fundamental. Né? Então, não havendo uma restrição, né? Claro que tudo isso tem que ser determinado numa separação por juiz, quando pode visitar, quando não pode visitar, mas é uma outra situação. O que trata o vídeo é de pessoas que foi embora de casa por causa da criança. Esse tipo de pessoa, ele não merece a tua atenção, a tua amizade, ele não merece que você dirija a palavra para ele. Covarde, canalice, né? Olha, abandonar, eu vou falar para você. Abandonar quem confia em você é a pior coisa. É a pior coisa.
sabe? Seja qualquer pessoa que confia em você, que bota fé em você, que confiou em você e você abandona, trai, não dá, não desce, não tolera. É Deus mesmo, viu? Deus prova que é Deus quando perdoa esse tipo de gente. É complicado. O Derek colocou aqui, ó. Esse vídeo, se eu não me engano, já foi falado. E também acho, viu, Derek? Eu acho que eu coloquei errado. Aí o Vira falou assim, acho uma covardia abandonar a família. Quando mais precisam dele, a criança não parece, mas sente muito e atrapalha o desenvolvimento da criança. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por mais presente que o pai seja na separação, a criança sente. Se a criança típica já sente a separação, quanto mais a criança é especial. E eu vou te falar, o tema é de adulto, a gente volta para a criança, vê como é? Sobre a criança, você se engana quando você acha que o autista não percebe as coisas porque ele não olha. Né? O autista, ele percebe muito a percepção, lembra do que eu disse. A hipersensibilidade do autista é muito superior à nossa, ou à de vocês. Né? Porque hoje eu sou híbrido. Sou um pouco lá, um pouco cá, sem o diagnóstico. Mas nunca pense que a criança não entende o que está acontecendo. Ela entende muito bem. Muito bem. Tá? Então eu estava até falando lá da criança, que a gente diagnosticou a violência que ela estava começando a ter, porque mudou a escola. E ela não queria ir para a escola, ela se sentia mal. Então foi um tempo de entender que era hora de tirar da escola, de colocar um professor dentro de casa, de começar um outro trabalho para que essa criança retomasse a paz interior dela. Tá bom? Então é isso. Mas foi um vídeo que entrou pela janela, vamos falar assim, né? Não tem nada a ver. Mas vocês concordam comigo? Olha como começa, ó. Eu vou pôr de novo, ó. Você já viu autista adulto ou idoso? Não? Ué, mas onde eles estão? Vamos descobrir? Muitas mães e pais não estão preparados para receber o diagnóstico de autismo dos seus filhos. E infelizmente, mais de 70%... Você viu? Na verdade, começa o vídeo falando assim, você conhece um adulto autista ou um idoso autista? Onde eles estão? Aí qual a impressão que você tem? Que eles vão falar onde eles estão. Aí eles pegam e vão falar de pai que abandona a criança. A culpa não é minha. Não, a culpa não é minha. Eles começaram a falar de um assunto e terminaram no outro. Tanto que entra um idoso e uma idosa, mas o assunto vai para outro caminho completamente diferente. Não, a culpa não é minha, não. Tô fora. Tá? A culpa não foi minha, não. Você viu aí que eles falaram. Provei por A mais B que eles estavam levando o vídeo para um lado e terminaram indo para outro completamente diferente. Mas eu vou responder então, já que eles não responderam. Aonde estão os adultos e os idosos autistas? Aí no meio, convivendo com você. E você nem sabe que eles são. Esse é o maior motivo para eu dizer para você, pai e mãe, fica tranquilo, calma. Essa jornada de desenvolvimento do teu filho vai terminar bem. Vai terminar bem. O começo, tudo é mais difícil no começo. Sair da inércia, né, é o mais difícil. Mas hoje o desenvolvimento ele é muito rápido. Muito rápido. Sábado passado eu estava com o Rodolfinho lá na garagem, eu joguei todos os brinquedos dele no chão e a gente ficou brincando. E aí ele estava... E a garagem da minha casa é a igreja, né? Ele estava numa extremidade, o Gabriel apareceu no portão e falou, Rodolfo. E aí ele virou imediatamente. O Gabriel fez assim para ele bater. Aí ele veio lá do fundo correndo, deu um tapinha na mão do Gabriel e voltou a brincar. Eu falei, olha que coisa sensacional. Quando que no começo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, meu filho ia fazer isso? Então calma, evolui. Mas a resposta para a pergunta é, aonde estão os idosos e os adultos autistas? Aqui. E você nem sabe que é. Convivendo com você, e às vezes nem ele mesmo sabe que é. Porque na minha época,
As pessoas, eu tenho 51. Aí você vai pegar as pessoas que nasceram na década de 70, na década de 80. Eu acho que na década de 90 começa a melhorar um pouco. Então você vai pegar quem tem 40, 35, 40, 50, 60 anos. Diagnosticar autismo era muito complicado. O que se tratava muito? Depressão. Mal do século, depressão. Todo mundo era tratado como depressão. Aí surgiu a síndrome de pânico. Então o problema que o autista tinha na adolescência ou na fase adulta, de sair de casa, disparar o coração, não querer estar. Como não tinha como opção o autismo, síndrome de pânico. Então vamos tratar, vamos dar remédio para isso, remédio para aquilo. Então era tratado de forma errada, como eu fui tratado errado a vida inteira. É claro que os remédios não faziam efeito em mim porque eu não tinha nada daquilo que eles achavam que eu tinha. Então nós crescemos. Então quem tem 35, eu vou nessa linha. De 35 para cima, dificilmente sabe que é autista. Ele sente que é diferente. Normalmente já disseram para ele que ele é muito estouradinho, que ele tem que ser mais calmo, que ele tem que aprender a levar as coisas mais leve. A mulher dele já deve ter falado para ele, você é muito nervoso. E tem alguns sinais, né? Você tem algumas perguntas que você faz a você mesmo. Por que eu não consigo me controlar? Por que eu não consigo ir? Por que os meus amigos vão em festas e se sentem super bem? Eu vou numa festa e eu fico parado, isolado, travado. Né? E as pessoas falam, ele é tímido, ele é acanhado. Não é nem questão de ser tímido nem de acanhado. É uma questão sensorial mesmo. Então, os autistas de 35 para cima estão espalhados na sociedade. Né? Muitos me chamam e falam, eu acho que eu tenho. Aqueles que eu posso, eu sempre digo, faz o teste, pelo menos na internet. Se chegar perto, né, responde sinceramente. Que teste tem muito isso, né? Não, eu não quero ser, então eu vou responder tudo tendencionando a não ser. Não, responde sinceramente todos os testes que tem na internet. Veja aqueles que têm um grau de avaliação maior, né? Para você não fazer qualquer testezinho aí e falar, ai meu Deus, sou autista. Não. Faz um bom teste, veja se você chega perto, e aí você não precisa nem de um diagnóstico, porque você com 50, 60, 70 anos, o diagnóstico vai mudar o que na tua vida? Ah, eu consigo me aposentar. Ah, então tá bom. Se é esse o teu objetivo, vai lá. E luta, cada um tem o seu objetivo na vida, você tem o seu direito. Ter o diagnóstico do autismo traz para você um leque de benefícios justos que você merece ter, tá? Então não estou falando que você não deva tirar, mas normalmente 60, 70 anos já está aposentado, já tem a história da vida para contar, mas não soube que teve a vida inteira o espectro do autismo do lado dele. Mas não, foi tratado com ansiedade. Poxa vida, por que o remédio da ansiedade não faz efeito? Por que o antidepressivo não faz efeito? Porque eu estou sendo medicado errado. Né? E como ainda existe, principalmente nos mais velhos nessa faixa, 35 para cima, até 190 anos. Há um preconceito em relação ao autismo. Há um grande preconceito. Os com menos de 35 anos já tem uma grande probabilidade de ter sido diagnosticado antes. O médico já tinha a possibilidade, o histórico de falar, olha, pode ser o autismo, vamos examinar. Então essa explosão de casos de autismo hoje em dia não é porque nossa, tá nascendo muito autista. Igual eu pego pessoas aí que mexem com religião, falando cada absurdo. Né? Eu vi um outro lá, de uma religião aí, falando que são espíritos que desencarnaram por suicídio
e agora voltaram para a Terra e não gostam da Terra, não querem estar aqui, por isso andam na ponta dos pés, como se todo autista andasse na ponta do pé. O outro pastor que disse que o ventre das mulheres ficam enegrecidos por uma gravidez luciferiana, e aí nascem autistas. Vão todos vocês para o inferno. Sabe? Vai procurar o que fazer. Você não tem a mínima orientação sobre o assunto, você nunca vivenciou, você não sabe o quão angelical, o quão maravilhoso é uma criança autista, é um homem autista, e você vem falar uma bobagem dessa. Sabe? Você nunca recebeu um abraço de um autista. Você nunca conviveu com um autista, você não sabe o amor diferenciado que eles têm. A inteligência, a capacidade de um autista. Então você vem para ganhar mídia, para ganhar like, para ganhar seguidor, e aí você vem nessa ideia tola, idiota, imbecil, de que é uma maldição, de que é algo espiritual, de que quem pecou. Não, ninguém pecou. Ninguém pecou porque é uma bênção. Essa explosão de casos de autismo é que sempre teve. Só que nunca houve uma direção. Nós tivemos matérias da Veja, matérias da Isto É, dizendo que a depressão era o mal do século. E muitos remédios se desenvolveram em relação à depressão, e muitos não era depressão. Muitos já eram casos de autismo. E hoje, de cada 30 crianças, uma é diagnosticada. E eu digo diagnosticada, porque grande parte das crianças não são diagnosticadas. E o pai só vai perceber quando ela já é 8, 9, 10 anos, pré-adolescente. E vai sendo tratado como outras coisas. Bate o martelo, não, seu filho é autista, quando tem coisas, por exemplo, meu filho não fala por quê? Não procura saber. É muito explícito. Agora, se o meu filho, né, eu vou falar do meu filho. Se o meu filho falasse, ele continuaria sendo autista. Porém, eu não teria a mínima ideia de que ele era autista. O que despertou em nós o quesito de vamos procurar saber foi o atraso na fala. Porque até então nós achávamos que o problema era auditivo. Jamais achávamos que o problema seria o autismo. Entendeu? Então, não é que há uma explosão de casos, de novos casos. É que sempre teve, mas que foram tratados diferentes. Se você vai pegar até hoje adultos sendo tratados com remédios que não dão efeito. Aí ele vai falar assim, se não está fazendo efeito, então fizeram macumba para mim, fizeram feitiçaria. Não, você está tratando errado. Por isso não custa. Não custa você fazer um teste. Nem tudo também é autismo. Existem outros problemas mentais que te assemelham à depressão, mas que é muito mais fácil você diagnosticar a depressão do que ir a fundo na vida de uma pessoa. Principalmente, olha, eu não estou criticando, tá? Porque eu sou extremamente grato aqui na minha cidade, aqui na Praia Grande, na região em que eu moro. O sistema público de saúde é sensacional. Desde o posto de saúde aqui, é o Zafa que chama, né? Aqui no Solemar. Na Solemar que eu vou, Solemar ou Flórida? Não sei. Ou o próprio UPA é sensacional. Eu não tenho o que reclamar. Né? De Mongaguá, a mesma coisa. Mas, quando eu em 2022 e 2023, agora, eu fazia acompanhamento no acho que é CRAS que chama. Por causa da depressão, porque ainda não tinha diagnosticado. E é difícil você chegar lá e a pessoa querer se aprofundar. No teu caso, não, peraí, vamos ver se é isso mesmo. Não, vamos medicar primeiro. Aí tá se sentindo melhor? Não, porque também não é nada tão grave assim. Então, bora pra frente, toca o barco. Então, no sistema público de saúde, eu acho que é difícil que alguém vá se aprofundar na vida do adulto para descobrir
o que aconteceu, né? Vai ser mais na questão do particular. Você tirar do teu bolso mesmo e ir no neuro, ir naquilo que ele vai te indicar, né? Que é a psicanálise, talvez, os testes, tem todo um caminho a ser traçado e que você vai fazer. Mas quando você começa a ter essa desconfiança, aí eu acho que você tem que partir para uma questão particular, tá? Depois de diagnosticado, aí sim você vai voltar ao sistema público de saúde, que eu volto a dizer, aqui na Praia Grande, as clínicas também são sensacionais, né? O apoio, o que o Rodolfo faz, já fez, alguns ele já não faz mais. Tudo muito, muito bacana, graças ao nosso bom Deus. Mas o diagnóstico em si, eu acho que vale a pena você fazer no particular. O Derek falou assim, pessoas que abandonam ou traem outras pessoas, com certeza é imaturo e que precisa de uma dose de juízo, para que assim perceba e reflita sobre suas ações e nunca mais faça aquilo que fez. O Derek disse mais ainda, ó, e lembrando, o abandono ou a traição pode acontecer por vários motivos, além da ausência da maturidade. Também acontece devido ao ato da pessoa julgar a outra, em forma de pensamento, sem refletir suas próprias ações, incluindo a ausência de admiração, tolerância e manter a calma. Certo? E aí eu guardei para terminar a live de hoje um vídeo bem emocionante. Eu lembro que a semana passada nós não tivemos live, mas na última live que nós fizemos, eu terminei a live chorando com o vídeo do Marcos Mion falando sobre a sua família. Foi lindo, 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 lindo. E agora nós vamos ter assim, nesse vídeo, uma demonstração de amor extremo de uma mãe por um filho autista, né? A paciência, o cuidado, o respeito de entender que o meu filho não está com manha, o meu filho não está com birra, o meu filho ele é autista e eu preciso respeitá-lo por isso. Então é um show, é um banho de amor e de atitude que essa mãe vai mostrar para vocês agora nesse vídeo. Tá? Deixa eu apagar aqui o outro e vamos lá junto assistir esse último vídeo da noite de hoje. Oi, filho, o que tá acontecendo? Por que você tá tão bravo? Tá estressado? Tava chorando? O que aconteceu? É que eu acabei de perceber que em mês de julho eu não terei férias. Eu ainda vou continuar tendo aulas. Então, filho, porque o seu curso é só uma vez por semana. Tá bom. Por isso que não tem férias em julho, mas você vai ter férias em dezembro. Por que a gente paga o curso pra você, meu amor? Pra você aprender mais sobre os animais, pra você ter uma profissão. Tá bom? Certo. Eu vou parar de filmar aqui pra gente conversar, tá bom? Tá bom. Cara, é maravilhoso. É difícil, né? Pra gente que convive. Peraí. Pra gente que convive, esse olhinho do autista, né? Já é um homem. Que é a coisa mais linda do mundo. Olha, eu posso te dizer que Deus não errou quando fez o autista. Errado não é o autista, não. Errado são os seres humanos que têm se julgado normais. Os autistas são extremamente especiais na sua retidão, no seu caráter, na impossibilidade que eles têm, a incapacidade que eles têm de mentir, de trair.
a capacidade de demonstração sincera de amor. Algumas pessoas dizem assim, mas o autista ele não sente. Não, não é que ele não sente. Não é que ele não tem sentimento. É que ele não mente. O autista ele só ama, ele só demonstra amor porque ele ama de verdade. Ele só aceita o abraço de quem ele ama e confia. Ele só abraça quem ele ama e confia. Não existe hipocrisia no autismo. Aí você vê o jeitinho dessa mãe falar, né? Você vê ela fazendo carinho nele, ele aceita o carinho da mãe. Ele ouve a mãe, ele entende a mãe. A mãe explicando com todo o carinho do mundo, toda a paciência do mundo, o porquê que ele não vai ter as férias. E aí a gente entende por que ele está incomodado que ele não vai ter férias. Porque ele não gosta de sair de casa. E nunca vai gostar. Não tem cura, porque não é doença. Né? Mas ele já está numa idade de conseguir vencer, de conseguir mascarar. Então ele vai, mas ele ficou frustrado, porque ele achou que ele ia ter um tempo de descanso. E ele ficou triste porque só vai ter esse tempo de refrigério, de não ter que ir mais para aquele lugar em dezembro. E a mãe entende isso. E trata de uma forma assim... puxa vida. Que cena celestial. Né? Eu vejo Deus nessa cena. Eu vejo Deus enxugando as nossas lágrimas quando a gente chora. Eu vejo Deus nos abraçando quando a gente está se sentindo sozinho. Porque o autismo, ele é algo que nos deixa sozinho. É uma característica que você vai ver no autismo adulto é que existem poucos ou nenhum amigo. Poucos ou nenhum amigo. O grande medo dos pais em relação ao autista é exatamente esse. Quem vai fazer pelo meu filho aquilo que eu faço? Eu hoje sou o amiguinho que o meu filho não tem. Né? Eu sou o que brinca de lutinha, o que corre, o que faz dar risada, o que morde, o que faz cócega. Eu sou o amiguinho dele. Mas eu não sei quantas pessoas vão ter paciência num mundo tão impaciente que a gente tem depois que eu não estiver mais aqui. Esse é o medo de todo o pai. Então eu vejo nessa cena muito a relação de Deus para com a gente. Nos nossos momentos de tristeza, quando ninguém nos entende, Deus é o único que entende. Né? Uma mãe mais estourada, uma mãe mais incompreensiva, ia dizer para ele, para de frescura, para de manha, você sabe que é assim que são as coisas, que tem que ser assim, você já é adulto, não é? Mas ela deu um show do que deve ser uma mãe. Olha, eu vou falar de novo, eu vejo muito Deus nessa cena. Muito Deus. Na minha vida eu vejo muito Deus nessa cena. Que lindo, né? Maravilhoso para nós terminarmos a live de hoje. Que eu falei que ia ser uma live curta, acabou sendo extensa, com mais de 1 hora. Mas, se puder ajudar de alguma forma, que bom. Que bom, né? Boa noite, Paulinha linda. Quanto tempo, hein, Paula? Uau! Tá sumida. Olha, então eu vou deixar para você aqui. Pedir que você curta essa live, que você compartilhe essa live, se possível, que você divulgue essa live para que as pessoas tenham mais informações sobre o autismo. No caso de hoje tentamos pelo menos falar mais sobre o autismo nos adultos, embora sempre nos leve mais para as crianças, mas falamos um pouco sobre isso também. O meu telefone para conversar com você
é o 13997593376. O nosso Facebook, essa live está passando nele, né? Não. Originalmente na minha live, no meu Facebook pessoal, porque o meu Facebook pessoal tem mais gente do que na página dos autistas nascidos para vencer. Mas o endereço do nosso Facebook, para você ter lá as informações, os vídeos, todas as lives que nós já fizemos, ele é facebook.com/AUT, AUT de autistas, NPV de nascidos para vencer, tá? Então, ao grupo de apoio a autistas nascidos para vencer, facebook.com/AUTNPV. E você acessa o nosso Facebook e você se inscreve ali na nossa página para que você fique informado sobre as nossas lives e sobre todos os acontecimentos do autismo que vem acontecendo, tá bom? A nossa chave Pix está aqui, ó, pixajz@gmail.com, porque, claro, nós precisamos de ajuda, porque, claro, esta é a minha profissão, é assim que eu ganho a minha vida, trabalhando, informando, fazendo lives, fazendo cultos, fazendo muitas coisas na internet. É uma das minhas fontes de renda. E é aqui que eu consigo continuar ajudando as pessoas. Então, se você quer abraçar esta causa, se você acha interessante que esse trabalho continue, não só esse, como todos os outros que eu faço através da internet, usando a voz, que é o dom que Deus me deu, você pode me ajudar financeiramente através do pixajz@gmail.com. Minha filha Silvia já colocou ali, ó, escreveu também pixajz@gmail.com, tá? Toda ajuda é sempre muito bem-vindo. Ó, ela tá indicando ali, ó, copiem e colhem. É isso aí, obrigado, filhinha. Deus te abençoe por essa ajuda. Amém? E é isso. E divulga também, fala para as pessoas, olha, todo sábado, por volta de 7, 8 horas, na hora que der a louca no apóstolo. Hoje deu uma louca, eu entrei, né? Não sabe por que eu entrei? Eu vou falar, não é que me deu a louca, não. É que não tinha nada na internet. Eu falei, é o momento. Eu peguei um vácuo na internet que não tinha nada acontecendo. Não tinha um jogo de futebol, não tinha um evento, não tinha uma live legal, nada. Eu falei, uau, é agora. Puf, entrei. Porque depois ia ter jogo, acabou o jogo do Santos, né? Aqui no Brasil, a gente não compete com futebol, não tem como. Acabou o jogo do Santos, eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Não tinha nada. Eu falei, bora, vou entrar agora, não vou esperar dar 8 horas. E aí, entrei. E agora a gente já tá terminando, tá bom? Então, obrigado àqueles que participaram aqui. O Derek, querido. Vou ouvir os teus áudios agora, tá, Derek? Derek, eu vou te mandar um áudio lá porque a gente tem um evento em dezembro, lá na casa da Elvira, um almoço, tá? De confraternização, que eu quero que você vá com a gente. Mas eu vou lá no WhatsApp agora, eu vou conversar com você. Silvia, querida, obrigado por tudo, Deus abençoe. Elvira, meu amor, eita, como eu te amo. Quem mais está aqui? A Paulinha, que apareceu depois de longas férias. E é isso. E os que vão assistir daqui para frente. Espero ter ajudado de alguma forma, não só eu, como a equipe, né? Nós somos uma equipe. Essa equipe ela é formada por mim, pela Silvia, pelo Derek. Em relação ao autismo, essa é a equipe. Eu, a Silvia e o Derek. E a Elvira. Tá bem? E nas outras lives que nós fazemos, nós temos ainda a ajuda do Gabriel, também, que é um querido da nossa vida, tá? Mas nós temos essa equipe que está aqui preparada para te ajudar. Então é isso. Falei demais. Fiquem com Deus, amo vocês. Beijo. Fui. Tchau.